Você ouviu certo, torcedor cruzeirense. O que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa neste exato momento vai abalar todas as estruturas do futebol brasileiro, e ninguém no Brasil está preparado para o que pode acontecer nas próximas semanas. Prepare-se, porque o que será revelado agora pode impactar diretamente o futuro do Cruzeiro, das finanças do clube e, principalmente, de um dos maiores ídolos recentes da camisa azul-celeste. Tem muita coisa em jogo, e cada segundo pode significar uma reviravolta sem precedentes na história recente do clube. Só que, antes de você saber exatamente qual é o grande movimento que está para acontecer, é fundamental entender como toda essa situação chegou nesse ponto e por que ela pode mudar o destino do Cruzeiro de uma forma que nenhum torcedor jamais imaginou. Antes de continuarmos com essas notícias de bastidores do Cruzeiro, preciso te lembrar rapidamente: se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho para não perder nenhum detalhe e já deixa seu like, porque o que você vai ouvir vai te deixar impressionado com a ousadia dos rivais e a pressão em cima da diretoria celeste. Participa nos comentários também, porque a sua opinião é fundamental para a gente mostrar a força da nação azul em todo o Brasil. Agora, vamos seguir, porque o assunto de hoje é tão impactante que pode fazer toda a diferença no futuro do Cruzeiro. Sabe aquele momento em que o torcedor sente que o clube está prestes a viver algo grandioso ou enfrentar um verdadeiro pesadelo? Pois bem, a sensação que percorre os corredores da Toca da Raposa neste momento é exatamente essa. Nos próximos dias, cada reunião, cada ligação, cada atitude dos dirigentes pode determinar se o Cruzeiro vai garantir a permanência de um craque incontestável ou se verá, atônito, um dos maiores ativos do futebol brasileiro indo embora sem que o clube receba sequer um centavo. É aquele tipo de tensão que faz até os mais experientes nos bastidores ficarem sem dormir. E acredite, a contagem regressiva já começou, e cada minuto pode ser fatal. E chegou a hora de revelar o motivo de tanta apreensão. O Palmeiras está pronto para dar o bote mais certeiro do futebol nacional e pode tirar Matheus Pereira do Cruzeiro de graça em menos de 40 dias. Isso mesmo, você ouviu corretamente. O Verdão, comandado por uma gestão fria e calculista, está apenas esperando o momento exato para avançar com tudo em cima do camisa 10 cruzeirense. O cenário é tão surreal que, em 1º de janeiro de 2026, Matheus Pereira poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo, e o Palmeiras é o principal interessado, articulando nos bastidores para fechar com o jogador sem pagar absolutamente nada ao Cruzeiro. Agora, a torcida azul precisa entender cada detalhe dessa situação e por que o risco é gigantesco. O drama todo começou ainda em 2024, quando o Cruzeiro, apostando alto na volta por cima no futebol brasileiro, investiu pesado para ter Matheus Pereira em definitivo. O clube desembolsou cerca de 30 milhões de reais, para adquirir 50% dos direitos do meia, que logo se transformou no principal nome do elenco, o maestro das jogadas, o dono das bolas paradas e, claro, um dos principais motivos de esperança do torcedor para o futuro. Mas enquanto Matheus brilhava em campo, a diretoria foi empurrando a renovação com a barriga, e agora o relógio está correndo contra o tempo. A situação se agravou ainda mais com o interesse cada vez mais declarado do Palmeiras, que enxergou no Cruzeiro uma fragilidade administrativa e começou a sondar o staff de Matheus Pereira já pensando no cenário do pós-contrato. Vale lembrar que, segundo a FIFA, qualquer jogador com 6 meses ou menos de contrato pode assinar um pré-acordo com outro clube, sem que o clube atual receba compensação financeira. E é exatamente essa brecha que o Palmeiras vai usar para tentar dar o golpe do século, levando camisa 10 celeste sem gastar R$1 em taxa de transferência. A diretoria do Cruzeiro, ao perceber o perigo iminente, finalmente acelerou as conversas para renovar com Matheus Pereira, mas o tempo está cada vez mais curto. Internamente, há um clima de urgência absoluta, porque todos sabem que perder o meia de graça seria um desastre financeiro sem precedentes para a SAF comandada por Pedro Lourenço. Só para você ter uma ideia, em negociações recentes, o valor de mercado de Matheus Pereira já chegou a ser fixado em R$159 milhões, quando sondado pelo Zenit da Rússia. Perder um ativo desse porte, de mão beijada, seria o maior baque financeiro do futebol mineiro na última década. E é aí que entra o grande trunfo do Palmeiras, o Verdão, que há pouco tempo esteve disposto a pagar cerca de 12,5 milhões de euros, 12 milhões e 500 mil euros, aproximadamente 80 milhões de reais, pelo meia, hoje joga com a paciência de quem sabe que pode conseguir o mesmo atleta a custo zero em questão de semanas. O técnico Abel Ferreira já deixou claro, em conversas reservadas, que Matheus Pereira seria o encaixe perfeito para o projeto esportivo do clube paulista, mirando não só as competições nacionais, mas também a conquista da Libertadores e até mesmo o Mundial de Clubes. A oferta salarial, segundo fontes internas, é algo em torno de 2,2 milhões de reais, 2 milhões e 200 mil reais, por mês, mais luvas que podem transformar Matheus em um dos jogadores mais bem pagos do Brasil.
Para o torcedor cruzeirense, a situação soa como um verdadeiro filme de terror. Ver o camisa 10, símbolo da reconstrução do clube, sendo aliciado por um rival direto da Série A, e ainda sem qualquer retorno financeiro, seria um golpe devastador. O sentimento de indignação cresce a cada novo capítulo dessa novela, especialmente porque a torcida sente que o Cruzeiro poderia ter agido antes para evitar esse risco. Agora, a diretoria corre contra o relógio para fechar a renovação antes de janeiro e evitar que o Palmeiras finalize sua estratégia com sucesso. Enquanto isso, nos bastidores da Toca da Raposa, dirigentes, empresários e até membros do staff de Matheus Pereira vivem dias de pressão máxima. Todo mundo sabe que o Palmeiras não costuma dar pontos sem nó e que, uma vez aberta a janela, a oferta será irresistível tanto esportivamente quanto financeiramente para o jogador. O próprio Matheus, inclusive, já foi informado das cifras e da importância que teria em um dos elencos mais fortes do continente. Resta saber se o apelo emocional da camisa celeste, o projeto esportivo do Cruzeiro e a promessa de valorização salarial serão suficientes para convencê-lo a continuar em Belo Horizonte. Do lado do Cruzeiro, a missão é convencer Matheus Pereira e seu staff de que o projeto Azul Celeste ainda é o melhor para a carreira do atleta. A diretoria, liderada por Pedro Lourenço e pelo técnico Leonardo Jardim, trabalha incansavelmente para apresentar um pacote de renovação que inclui aumento salarial, bônus por metas e, principalmente, a garantia de protagonismo absoluto no clube. O desafio é enorme, porque a concorrência do Palmeiras vai além do aspecto financeiro. Trata-se de oferecer a Matheus um caminho para títulos nacionais e internacionais, algo que todo jogador sonha em conquistar. Não é exagero dizer que o desfecho dessa história pode determinar o patamar do Cruzeiro para as próximas temporadas. Caso consiga renovar com Matheus Pereira, o clube mantém um craque capaz de decidir jogos, atrair patrocínios e, quem sabe, brigar por vagas no topo do Brasileirão e em futuras Libertadores. Mas, se perder o jogador de graça para um rival direto, a SAF do Cruzeiro sofrerá um prejuízo bilionário a médio prazo, não só pela perda do valor de mercado, mas também pela dificuldade em encontrar um substituto à altura no cenário nacional. No meio desse turbilhão, a torcida já começa a se mobilizar nas redes sociais, exigindo um posicionamento firme da diretoria e pedindo respostas claras sobre a situação contratual do camisa 10. O clima é de vigilância total, porque ninguém aceita a ideia de ver um ídolo sendo levado por um adversário sem resistência. Aliás, os próprios conselheiros do clube estão pressionando por uma solução imediata, conscientes de que um erro agora pode custar muito caro lá na frente. O episódio serve de alerta definitivo para toda a administração do Cruzeiro. A demora em decisões estratégicas pode abrir espaço para que adversários aproveitem qualquer brecha e causem danos irreparáveis ao projeto esportivo do clube. A pressão é tão intensa que até o staff do jogador já sinaliza que, caso a proposta do Cruzeiro não seja realmente à altura das expectativas, não haverá hesitação em ouvir as investidas do Palmeiras a partir de janeiro. Mas será que Matheus Pereira está mesmo disposto a deixar tudo para trás e vestir a camisa do maior rival nacional do Cruzeiro? Ou será que o poder de sedução do projeto Azul Celeste vai falar mais alto na reta final dessas negociações? A resposta para essas perguntas está cada vez mais próxima de ser revelada, e, até lá, a única certeza é que a torcida celeste vai viver dias de pura ansiedade, acompanhando cada detalhe desse verdadeiro jogo de xadrez nos bastidores do futebol brasileiro. A grande questão que fica é: o Cruzeiro terá competência, agilidade e poder de convencimento para fechar a renovação antes da virada do ano? Ou o Palmeiras conseguirá concretizar o golpe do século, levando um dos melhores jogadores do país sem sequer abrir a carteira? O futuro do clube mineiro, sem dúvida, passa pelas mãos de Matheus Pereira e sua decisão nos próximos dias. O cenário está armado, as cartas estão na mesa, e agora só resta aguardar o desfecho desse capítulo eletrizante na história recente do Cruzeiro. O ambiente nos bastidores da Toca da Raposa é de pura tensão, com todos os olhos voltados para cada passo de Matheus Pereira, seus empresários e a diretoria celeste. O clima é de verdadeira decisão de campeonato, como se a cada reunião e a cada nova proposta estivesse em jogo não apenas o futuro do principal jogador do elenco, mas também a própria credibilidade do projeto esportivo comandado por Pedro Lourenço. E não é para menos. A saída gratuita de Matheus, se concretizada, deixaria uma ferida aberta não só no elenco, mas em toda a instituição, mostrando para o mercado que até grandes ativos do futebol brasileiro podem ser seduzidos e levados sem resistência. É aquela sensação de que algo grandioso, para o bem ou para o mal, está prestes a acontecer, e toda a comunidade azul respira essa ansiedade a cada novo amanhecer. O impacto de uma eventual saída gratuita de Matheus Pereira vai muito além dos números frios e dos valores de mercado. Não se trata apenas de perder um jogador avaliado em 159 milhões de reais, 159 milhões de reais, em negociações recentes ou de ver um investimento de 30 milhões de reais, 30 milhões de reais, evaporar sem qualquer retorno. O que está em jogo é o orgulho do torcedor,
que viu em Matheus um símbolo da reconstrução, da retomada de um clube que lutou para voltar ao protagonismo no futebol brasileiro após anos de dificuldades e incertezas. Perder o camisa 10 dessa forma abala profundamente a confiança da torcida, mexe com a autoestima da nação azul e coloca em xeque toda a narrativa de retomada construída nos últimos anos. É um golpe emocional que nenhum torcedor deseja experimentar, principalmente diante de um rival nacional que conhece muito bem a arte de conquistar títulos e fazer movimentos certeiros no mercado. Além do orgulho, o planejamento esportivo do Cruzeiro também fica em xeque. A diretoria, que apostou alto em Matheus Pereira como peça-chave do novo ciclo de crescimento, teria que repensar toda a estratégia de montagem do elenco, buscar alternativas no mercado e, principalmente, lidar com o risco de desmotivação dos jogadores e da comissão técnica diante de uma perda tão significativa. O projeto de recolocar o Cruzeiro entre os grandes do futebol brasileiro passa necessariamente pela manutenção de talentos como Matheus, jogadores capazes de decidir partidas, elevar o nível técnico do time e atrair patrocinadores interessados em associar sua marca a ídolos em alta. Por isso, a iminência desse desfecho é sentida como um terremoto nos corredores do clube, com todos se perguntando como reagir e como evitar que o sonho azul-celeste se transforme em um pesadelo. Diante desse cenário de tensão máxima, o torcedor cruzeirense só tem uma certeza: o futuro do clube está sendo decidido agora, e qualquer vacilo pode custar muito caro. Diante de tudo isso, a expectativa é de que a diretoria do Cruzeiro faça o impossível para evitar esse prejuízo monumental. As negociações seguem intensas, e cada movimentação é acompanhada de perto não só pelo torcedor, mas por toda a mídia esportiva nacional, que já trata esse caso como o possível maior bote do mercado de transferências nos últimos anos. Agora, eu quero saber: qual a sua opinião sobre esse possível desfecho envolvendo Matheus Pereira, Cruzeiro e Palmeiras? Você acredita que a diretoria celeste vai conseguir segurar o craque ou o Verdão vai mesmo dar esse golpe histórico? Comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe desse verdadeiro thriller do futebol brasileiro. A sua participação é fundamental para mostrarmos a força do Cruzeiro diante desse desafio monumental.